Meus irmãos, este é um assunto muito importante mesmo, porque neste tempo parece que muitas igrejas não querem pensar mais sobre isso. Eu lembro que quando eu era mais jovenzinho, não é que eu não seja jovem ainda, né? Ainda sou jovem, tá? Atenção jovens aí. Mas eu lembro que a gente cantava muitos cânticos que falavam sobre a volta de Jesus. Havia muitos cânticos que falavam sobre isso, muitos cânticos que traziam essa esperança da volta de Jesus, tanto hinos tradicionais quanto os cânticos modernos daquela época, Hoje em dia parece que a gente não fala muito mais disso. É difícil você ver alguém pregar sobre a volta de Jesus. É difícil você cantar o hino que fala sobre a volta de Jesus. É difícil. Esse assunto não está muito em voga, não está muito em pauta. E eu quero acreditar que este é um assunto importantíssimo para nós, para a igreja do século XXI, para que a nossa igreja cresça, se expanda, seja relevante, seja impactante para alcançar o Brasil, para alcançar o mundo, para transformar o mundo. Nós precisamos aprender aquelas lições da igreja primitiva lá atrás. A gente já viu algumas coisas, né? Eles não tinham logística, eles tinham muita dificuldade na comunicação, eles não tinham carro para viajar, eles não tinham telefones, eles não tinham internet, eles não tinham bancos, eles não tinham prédios, eles não tinham dinheiro, eles não tinham influência política, eles não tinham nada, mas eles tinham algumas coisas que são muito importantes. Dentre essas coisas é o que eu quero destacar nesta noite. Eles eram uma igreja que estava aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 4, só para a gente entender um pouco melhor esse contexto aqui, tá bom? Atos 1, 4 em diante. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Era cômodo para aquela igreja, para aqueles primeiros cristãos, se ausentar de Jerusalém. Por que era cômodo se ausentar de Jerusalém? Porque a perseguição estava fervilhando em Jerusalém. A fervura estava borbulhando em Jerusalém por conta da ressurreição de Jesus, que eles diziam que ressuscitou, e os romanos diziam não ressuscitou, e os soldados foram pagos para dizer não ressuscitou, e os judeus, as autoridades judaicas diziam não ressuscitou, e eles diziam ressuscitou. Então era aquela perseguição instaurada sobre eles em Jerusalém. Era cômodo que eles se retirassem, que eles fossem para os arredores, que eles fossem para o Monte das Oliveiras, para estar lá quietinho, fugindo daquele foco de perseguição. Mas Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, fiquem lá. Porque, na verdade, verso 5, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, como nós já sabemos, que se cumpriu no capítulo 2 de Atos. Agora, olha o verso 6. Os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Querido, preste bastante atenção nesse versículo aqui, para a gente entender a mente daquela igreja que estava nascendo. Olha bem, o Senhor Jesus já havia ficado com eles 3 anos com aqueles discípulos, ensinando, pregando, fazendo sinais, repreendendo tempestade, ressuscitando o morto, fazendo o cego enxergar. Um seminário intenso do Senhor Jesus com seus discípulos e com aqueles outros que acompanhavam também. Suponhamos aqui que desses 120 que formavam a igreja primitiva de Atos 1, uma grande parte acompanhou o ministério terreno de Jesus ao longo daqueles 3 anos. E Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus falava do reino, o reino de Deus, o reino de Deus. Só que na cabecinha deles, o reino de Deus seria o reino temporal. Seria assim, o reino de Judá, o reino de Davi, que seria restaurado o
o reino político, o reino material, o reino físico. Eles achavam, eles tinham a esperança de que o Messias viria para restaurar a autonomia política do Estado de Israel. Então, eles que viviam debaixo de um jugo romano e queriam ser libertos daquele jugo romano, e aí você tinha vários partidos entre os judeus que trabalhavam pela independência, revolta, etc. E aí Jesus começa a pregar o reino dos céus, o reino que viria, e eles pensando naquele reino terreno, aquele reino material, aquele reino político. Tanto é que a mãe de Tiago e João, né, a mulher de Zebedeu, ela chegou para Jesus e pediu assim: Senhor Jesus, deixa quando o Senhor entrar no teu reino, sentir uma direita e outra esquerda. Ela pensava assim: ele vai ser rei, ele vai depor o trono de Roma, ele vai dar um fim em Pilatos, ele vai ser rei de Israel, e aí ele vai reinar e os meus filhos vão ser aqui ministros do governo. A cabeça dela era uma cabeça de um reino temporal, físico, político, material. E era assim a esperança de muitos daqueles naquele momento. Tanto é que agora que Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha passado 40 dias com eles após a ressurreição, Jesus estava já prestes a subir aos céus, e olha a pergunta que eles fazem no verso 6, Senhor, é agora? Verso 6, Senhor, é agora? É este o tempo que o Senhor restaurará o reino? Meus irmãos, eles ainda não tinham entendido nada. Até aquele momento, eles ainda não haviam percebido que o reino de Jesus não é um reino deste mundo, não é um reino material, não é um reino físico, não é um reino político. O reino de Jesus é um reino espiritual. O avanço do reino de Jesus não se dá quando o dólar sobe ou a bolsa de valores sobe ou desce, ou quando o partido A ou B ganha ou perde a eleição. Não é isso. O reino de Jesus é um reino espiritual no coração dos homens e que avança à medida que o evangelho é pregado, é proclamado e vidas são transformadas, famílias, histórias inteiras são transformadas. E eles estão ali ainda pensando assim: é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Aí Jesus, no verso 7, responde, olha aí, por favor, na sua Bíblia, Jesus diz assim: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Algumas traduções mais fiéis na literalidade diz por sua exclusiva autoridade. A expressão é essa mesmo, idios exousia, exclusiva autoridade. Não compete para vocês esse negócio, gente. Para de pensar, em outras palavras, Jesus diz assim, para de pensar nesse negócio de política, para de pensar nesse negócio de reino temporal, para de pensar nesse negócio de construir um império, para com esse negócio de pensar em construir palácios, construir reinos políticos, para com isso, isso não compete a vocês, esse governo da história, o Senhor Deus estabelece conforme a sua soberana vontade, sua exclusiva autoridade, isso é coisa dele, de sua autoridade, a nossa tarefa, o nosso papel não é esse, não. Pare de se preocupar com o reino deste mundo. E aí Jesus dá para eles o texto da grande comissão, mas, preste atenção nesse mas, porque o mas ele faz uma adversativa do verso 7. O verso 6 eles perguntam, é esse tempo? Jesus diz assim, não compete a vocês, mas, isto é, o que é que compete a vocês? Isso não compete a vocês, mas, verso 8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Vocês serão revestidos do poder, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente chega no verso 9, que é onde eu quero chamar bastante a sua atenção neste momento. Preste atenção, imagine essa cena, que cena linda. Depois de dizer essas coisas, palavras do próprio Senhor Jesus, no versículo 7 e 8, depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Imagine essa cena, imagine essa cena. Jesus falando aos seus discípulos, e aí Jesus começa a subir, uma coisa linda, eu fico imaginando isso e pensando. E Jesus começa a subir, os pés saem do chão e ele começa a subir.
e os discípulos devem ter arregalado um olho assim, desse tamanho, e olhando para aquilo, e Jesus foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, e foi ficando distante deles. O texto diz assim: ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Eles ficaram olhando para Jesus, que estava subindo para os céus. Que coisa extraordinária, a ascensão do Senhor Jesus. Eles que viram Jesus morto na cruz, eles que viram Jesus no túmulo, eles que viram Jesus ressuscitado, agora os olhos deles contemplavam Jesus subindo, sendo elevado aos céus, nas alturas, uma cena extraordinária, jamais vista por nenhum deles. E eles ficaram olhando, 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 Jesus foi ficando distante, pequenininho aos seus olhos, até que uma nuvem vem e os encobre. Quando aquela nuvem encobre Jesus, Jesus é escondido na nuvem, e eles continuam olhando para o céu. É interessante que o texto diz que eles continuam olhando para o céu, ainda admirados, ainda entusiasmado com aquela cena, com aquela imagem, olhando para o céu, e a nuvem cobriu Jesus, e ele na expectativa de que desse o vento e aquela nuvem passasse para que eles pudessem ver Jesus mais um pouquinho, e eles ficam olhando e nada da nuvem passar. E aí vem o verso 10, olha o verso 10: enquanto eles estavam com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, apareceram junto deles 2 varões vestidos de branco, olha só, hein? E que lhes disseram: homens galileus. Eu fico imaginando a cena, imagina a cena comigo, eles daqui olhando para o céu, Jesus subiu, a nuvem encobriu, e eles continuaram olhando para o céu e nem se importavam mais do que estava acontecendo aqui na terra. E aí chega 2 varões vestidos de branco e diz assim: varões galileus. Imagina o susto que aqueles discípulos levaram. Varões galileus, diz o versículo 11, por que estáis olhando para o céu? Preste atenção nisso aqui. Por que estáis olhando para o céu? A ideia do texto original aqui é: por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, ele virá outra vez. Ele virá outra vez, do mesmo modo como ouvistes partir. Irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção na mensagem para a gente entender isso. No versículo 6, eles esqueceram do céu, eles pensavam no reino apenas da terra. Quando Jesus é elevado ao céu, aí eles ficam tão apaixonados por aquela visão que eles ficam só olhando para o céu. Eles esqueceram da terra para pensar no céu. Estão entendendo? Primeiro só pensava na terra e esqueceu do céu. Agora só pensa no céu e esqueceu da terra. Aí os anjos chegam, aqueles 2 varões de branco, e cutucam eles: varões galileus, que estáis olhando para o céu? Isto é, vocês precisam olhar para o céu, mas pensar na terra. E não é ficar parado olhando para o céu. Por quê? Porque esse Jesus que vocês viram subir para o céu, vocês também verão ele voltar. Do mesmo modo como o vistes partir, ele virá. Do mesmo modo como ele foi subindo devagarzinho, ele vai descer também para estar aqui. E aí a mensagem é a seguinte: a igreja do Senhor Jesus, ela não pode estar com os seus olhos nas coisas deste mundo apenas, a sua atenção, o seu coração nas coisas deste mundo apenas, nas coisas temporais, nas coisas terrenas, nas coisas políticas, financeiras deste mundo, o coração nas coisas passageiras deste mundo. Mas também ela não pode estar só contemplando o céu. Às vezes a gente vê muito isso. Uma igreja contemplativa. Vamos cantar, aí levanta as mãos e canta e chora, e assim uma contemplação infrutífera, uma adoração contemplativa e infrutífera. Ficar olhando para o céu. Aí os anjos chegam e dizem: por que estás olhando para o céu? E esse Jesus
que vocês viram subir, ele vai voltar. E a mensagem que fica é a seguinte, preste atenção. Enquanto ele não volta, cumpra a tarefa que ele te deu. Então aquela igreja primitiva, que não tinha dinheiro, que não tinha carro, que não tinha telefone, que não tinha internet, que não tinha político, que não tinha fama, que não tinha nada, mas eles fizeram tanto, volto a dizer essa frase, eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós que temos tanto, fazemos tão pouco. Por quê? Porque às vezes os nossos focos estão errados, estão equivocados, estão nas coisas erradas. Eles entenderam a mensagem dos anjos. Esse Jesus que os seus olhos viram subir, ele vai voltar. Agora, enquanto ele não volta, apressa o passo para cumprir a tarefa que ele deixou com você, que é testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. Preste atenção nisso, queridos, porque é muito importante para a gente entender o ânimo, o espírito, a alegria, a pressa, a urgência daquela igreja em anunciar o evangelho, porque eles ouviram a promessa de que Jesus viria, voltaria, e eles, presta atenção nisso, eles acreditaram que Jesus voltaria. Eles acreditavam piamente, eles aguardavam a qualquer momento a volta de Jesus. A gente não. Desculpa dizer isso aqui. Na teoria, a gente até acredita na volta de Jesus. Na teoria. Mas na prática, a gente pensa assim, Jesus vai voltar, mas vai demorar muito ainda. Daqui a 1000 anos ele volta. Eu vou ter morrido já. Isso não é para mim, não. A gente coloca a volta de Jesus lá para longe. E é isso que faz com que a gente perca o foco nas coisas de cima. Preste atenção, queridos, que a pressa, a urgência daquela igreja, que fez com que ela fosse uma igreja relevante, uma igreja transformadora, uma igreja impactante para a sua geração, era o fato de que aquela igreja estava aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, Pedro e João indo para o templo, e aí ele vê lá uma placa, loteamento, um novo loteamento. Aí vai, João, vamos comprar aqui um lote desse, João? Vamos comprar um lote, vamos construir aqui uma casa, a gente paga isso em 60 meses, minha casa, minha vida. Que nada! Ô João, ô Pedro, que nada que eu vou fazer um negócio desse? Jesus está voltando, eu vou perder meu tempo com casa própria? Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo para você não ter sua casa própria, não é isso não. Mas eu quero dizer para você o senso de urgência que ardia no coração deles. E isso nos explica por que é que eles conseguiram tanto êxito, mesmo tendo tão pouco recurso. Porque eles não perdiam tempo com outra coisa. Na cabeça deles era assim, Jesus está voltando. Aí aquela cena de Jesus subindo e o anjo dizendo, ele vai voltar, corre, anuncia o evangelho, prega o evangelho, foca nas coisas principais, prioriza as coisas de cima, prioriza as coisas do reino, esquece esse negócio de reino temporal, esquece esse negócio de reino político, de Estado de Israel, esquece isso, foca em ganhar as nações. E eles entenderam essa mensagem tão bem, e eles aguardavam com uma expectativa tão grande a volta de Jesus, que era assim, alguém derrubava uma cadeira lá, pá, faz aquele barulho, ele ia Jesus que está voltando, e já olhava para a janela para ver se era Jesus que estava voltando. A gente perdeu isso, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que de novo faça arder no nosso coração esse sentimento, que de novo faça a gente esperar ansioso, como o namorado que espera ansioso para encontrar a namorada, ou o noivo que espera para se encontrar com a noiva, ou o marido que espera ansioso para encontrar a esposa. A gente precisa ter essa ansiedade, no bom sentido, que esse anseio, essa vontade, essa saudade, essa hora que não passa, eu quero que Jesus volta Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando a gente tem isso
pulsando forte do nosso coração, pouco importa as coisas desse mundo. Veja bem, eu não estou querendo que a gente seja cidadãos de segunda classe, eu não estou dizendo que com isso a gente vai ser cidadão que não vai se importar com coisa nenhuma, não vou estudar, não vou trabalhar, eu não vou... Não é isso não. Isso até aconteceu lá no primeiro século em alguns casos, e o apóstolo Paulo corrigiu, quem não trabalha também não coma. Enquanto a gente espera a vinda de Jesus, a gente estuda, a gente trabalha, a gente casa, a gente constrói, a gente paga previdência social, a gente paga plano de saúde, a gente faz tudo isso. Só que isso tudo em segundo plano, é assim, se Jesus não voltar até lá, aí eu vou fazer tal coisa, mas a minha prioridade mesmo é que Jesus vai voltar. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês e pensando assim, será que Jesus não volta antes do vídeo ir para o ar? Tem que ser assim, queridos. Nós precisamos colocar a volta de Jesus como um fato real, iminente. Nós estamos às vésperas de presenciar a volta de Jesus. Era assim que os apóstolos e os discípulos do primeiro século viam. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, só para os irmãos entenderem um pouquinho como que era a mente deles. Como que era a mente deles. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo orientando a igreja acerca da volta de Jesus, ele disse assim, verso 16, porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção, ele coloca na terceira pessoa, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Percebe que na cabeça de Paulo era assim, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e nós, os que estivermos vivos. Isso significa que Paulo ele esperava a volta de Jesus para os seus dias. Então Paulo falhou a profecia, Paulo era falso profeta, Paulo errou, Paulo não era inspirado pelo Espírito. É claro que era um profeta verdadeiro, de forma alguma. Isso aqui é erro, isso é acerto. Isso mostra que a expectativa de Paulo era esperar a volta do Senhor Jesus para os seus dias, para já, é para agora. Meus irmãos, nós precisamos esquecer um pouco time de futebol, eu preciso esquecer um pouco a minha casa, o meu carro, a caderneta de poupança, o trabalho, o estudo, tudo isso é bom, mas eu preciso colocar o meu coração, o meu foco, a minha atenção na expectativa de que o Senhor Jesus está voltando. E se o Senhor Jesus está voltando, eu não posso perder tempo, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que ganhar vidas para Jesus, eu preciso impactar esse mundo, eu preciso transformar esse mundo, eu não posso me calar, eu não posso perder oportunidades, eu não posso gastar dinheiro com bobagem, eu não posso gastar o meu tempo com bobagens, eu não vou passar horas e horas assistindo uma série de TV ou assistindo não sei quantos jogos de futebol. Eu vou dedicar o meu tempo, eu vou dedicar o meu dinheiro, eu vou dedicar minha vida, eu vou dedicar minha saúde, eu vou dedicar minha família, eu vou dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para anunciar este evangelho poderoso do Senhor Jesus enquanto ele não volta, porque na verdade ele está prestes a voltar. Percebem como que essa atitude da igreja primitiva de aguardar ansiosamente, com expectativa, a iminente volta do Senhor Jesus, percebe como isso fazia toda a diferença na vida daquela igreja e possibilitou com que o evangelho fosse espalhado, expandido por todo mundo de sua época? Isso é o que o Senhor Jesus quer fazer com a gente também hoje, com a nossa igreja, comigo e com você, meu irmão. O Senhor Jesus ele quer usar poderosamente a nossa igreja, as nossas vidas, para que a nossa igreja seja uma igreja com poder tremendo de impacto do mundo todo, do mesmo jeito que aqueles irmãos do primeiro século foram, com tão poucos recursos, mas fizeram tanto. E nós, hoje, cheios do poder do Espírito, com foco em testemunhar de Jesus, com o desafio de alcançar o mundo, e se a gente tiver a urgência de anunciar, porque ele está para voltar, se a gente colocar a nossa esperança neste Jesus que está para voltar a qualquer momento, e a gente aguardar esta volta ansiosamente, o Senhor Jesus vai usar as nossas vidas, e eu e você seremos instrumentos
afiados em suas mãos para transformar o mundo, para ganhar a pátria para Cristo na nossa geração. Não é daqui a 500 anos, 400 anos, é agora, na nossa geração. Que para tanto o Senhor nosso Deus nos abençoe e faça arder no nosso coração a expectativa, o anseio pela volta, o desejo, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, volta Senhor Jesus, vem reinar Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço grande em nome de Jesus, amém.